o registro do Partido Comunista e de seus parlamentares, e leva o PC a atuar na clandestinidade. A frase não foi turbulenta, não. O que acontece é o seguinte, realmente o Partido Comunista tinha acabado de ser legalizado em 1945, né? O general Alço Soto, que é esse que eu me refiro, ele, repito, era um grande profissional, um grande soldado, uma grande figura humana. Ele era um anticomunista muito ativo e muito determinado. Eu o considero um dos responsáveis o fato do Partido Comunista ter saído outra vez da legalidade. E isso aconteceu. Eu participei, tive esse episódio histórico, eu participei da reunião na Assembleia, ou melhor, do Congresso, para a Constituição de 46. E o Alço Soto, depois daquele episódio, fez tudo o que foi possível para botar o Partido Comunista na legalidade e conseguiu. Então, essa foi a turbulência que eu vi, porque o governo do Marechal Dutra é considerado um governo tranquilo, do ponto de vista democrático, porque ele era um homem de autoridade e não deixou que as coisas descambassem, né? Nós tínhamos passado por vários episódios duros antes da chegada, do retorno da democracia, durante o período do presidente Vargas, o ditador e o presidente Vargas, e o Dutra deu uma calmaria política no Brasil. A gente precisa entender o que é que houve com o sistema comunista no mundo. As ideias são de Marx e Engels, nós sabemos disso. Foram colocadas em prática na Rússia pelo Lenin. Depois do Lenin, assumiu, nós sabemos, o Stalin, que resolveu realmente implantar o comunismo na Rússia, a preço de milhares e milhões, ou melhor, milhões de vidas. E, finalmente, com o Khrushchev, veio a Revolução Mundial para a implantação do comunismo. Bom, no período anterior desse de Khrushchev, já tinha havido no Brasil, que nós todos sabemos, aquela intentona comunista. Então, nós tínhamos, em 45, 46, o Exército tinha os recalques, os oficiais mais antigos tinham os recalques do que se considerava, e é verdadeiro, uma traição e uma atuação ilegal e até criminosa, porque muitos companheiros foram mortos naquele episódio. Então, um dos recalques que eu tenho, que os oficiais mais antigos, eu, em 35, era um menino de pouca idade, não tinha muita noção disso. Mas o general Alço Soto, que provavelmente conheceu as coisas melhores, ele era por causa desse problema que ele não gostava da atuação comunista. Porque a atuação comunista, nós sabemos, é internacionalista e nós consideramos antipatriótica, né? Figura popularesca, Jânio Quadros vence as eleições presidenciais de outubro de 1960. Toma posse em Brasília e em menos de 7 meses renuncia, levando o país a uma das maiores crises políticas de sua história. O Jânio foi uma experiência interessante. Nós fomos para lá. Eu tinha um grande amigo meu, já falecido, o coronel Marcelo Augusto Romero da Rosa. Ele era um homem muito ativo, muito inteligente, muito determinado, sempre teve maior influência do que a hierarquia. E ele se transformou, quando serviu na cidade de São Paulo, em amigo do Jânio. E ele foi o homem mais ligado comigo de origem, porque nós somos da mesma turma da Escola Militar de Realengo. Então, quando o Jânio foi assumido, nós nos reunimos e ele estava junto com outros oficiais, estavam assessorando o Jânio Quadros na montagem do governo militar. E nós, então, acabamos sendo um membro da Casa Militar por causa disso. E tivemos muita influência, por incrível que pareça, é uma realidade, tivemos muita influência na designação dos membros da Casa Militar. A experiência foi interessante. Nós éramos muito animados, o Jânio até se aproximava da nossa geração, era um
2 ou 3 anos só mais que nós. Então, nós tínhamos muita facilidade de entendê-lo. Até o momento que ele resolveu renunciar, né? Eu acho que a renúncia do Jânio, no meu entender, sabe que é um trabalho que hoje, o almirante, hoje o governador Floriano Faria Lima, tem escrito quase que hora a hora daquele episódio. E a maior parte dele com a minha letra, que era eu que registrava tudo. Ele disse, mas ele não deu ainda divulgação disso. Eu acho que todo mundo diz uma coisa que não é verdadeira. O Jânio não queria dar golpe nenhum. Eu acho que o golpe pregado depois da renúncia é um artifício político dos seguidores dele, porque nós estávamos entre duas opções. Ele tinha dado o golpe e saiu errado, que é um fato reversível, ou ele tinha dado o golpe porque ele era um descontrolado, um irresponsável, que é um fato irreversível. Entre os dois, qual é que vamos optar? Os políticos, com a sua pragmatismo. Vamos optar porque queria dar um golpe e não deu certo, então nós podemos voltar, e voltaram. Tanto é voltaram que ele voltou lá para o governo da prefeitura. Agora, para mim, foi uma irresponsabilidade, porque ninguém dá golpe sem participação de alguém. Nós conhecemos cada minuto das coisas que ocorreram, inclusive depois que ele chegou em São Paulo. Tudo registrado, porque eu vivi do lado do Jânio. Eu estou convicto que realmente ele não era um homem equilibrado. Ele era um grande artista político, ele sabia manusear a opinião pública, aquelas coisas dele, mas ele não foi o responsável. E pode ser até um veso de soldado, né? Porque nós sabemos, missão para nós é coisa sagrada. Vamos até o fim. Os motivos da renúncia nunca foram totalmente esclarecidos. Jânio Quadros alega que forças ocultas o obrigaram a renunciar. Forças ocultas era a cabeça dele que não estava bem no lugar. Olha, eu digo isso com minha convicção, né? E até a figura de Jânio Quadros nunca foi uma figura desprezível por mim, absolutamente. Ele era uma pessoa tão interessante que, vou contar um episódio, depois que passados uns anos, quando servi com ele, eu era major. Passados uns anos, eu era ministro do Exército, ele foi ao meu gabinete para me visitar. E aí disse para mim, general, eu precisava que o senhor me desse um homem para uma área específica lá, numa secretaria específica lá em São Paulo. E depois, na hora de ir embora, eu digo, olha, prefeito, dentro de 48 horas eu lhe mando uma lista tríplice. Não, senhor, mande um nome. Eu mandei um nome e ele nomeou. Quer dizer, como é que é o jeito dele, né? É o jeito dele. Agora, realmente, eu lamento que ele tenha ido embora, porque ele perdeu uma grande oportunidade de ajeitar o Brasil. Perdeu. Embora a visão dele não fosse nacional. Ele tinha uma visão muito provinciana. A surpresa da renúncia dele foi tão grande que eu me lembro que um oficial do gabinete da Marinha me telefonou. Eu era, vamos dizer, o homem da hierarquia menor, major, que tinha maior influência, porque eu era o assistente do chefe da Casa Militar. Me telefonou e disse assim, ô Leônidas, está acontecendo alguma coisa estranha aqui, que o presidente queimou os papéis e está indo embora para o aeroporto. Ninguém sabia na Casa Militar. Nós é que fazíamos todos o planejamento de viagem dele. Muito bem. Aí eu achei estranho aquilo, peguei o telefone. O Pedro Geraldo não estava no gabinete. Eu peguei o telefone e falei com o comandante da aeronáutica, que era o almirante, perdão, o coronel Bordeaux. Ele disse, não tem coisa nenhuma, não. Pois eu que organizo as viagens, não tem coisa nenhuma. Veja que coisa. Aí ele pegou o telefone, ainda era telefone de parede, assim, tocava manivela, viu? Telefonou para a base, e a base assim, é verdade sim, o avião está na cabeceira da pista decolando. Ninguém sabia no gabinete militar. Como ninguém soube no gabinete militar, ninguém soube quando ele condecorou o Che Guevara. Ele escondeu. Ele tinha umas atitudes assim um pouco, que eu digo, eu uso uma palavra suave, que é falta de equilíbrio, né?
equilíbrio. Eu não... Por que é que ele nos escondeu? Porque ele sabia que nós íamos dizer a ele, ele ouvia muito a Casa Militar. Quando ele queria fazer uma coisa que ele sabia que a Casa Militar não ia concordar, ele escondia. Nós não íamos concordar com ele fazendo a condecoração do Che Guevara. Bom, nós, quando recebemos a notícia, ele estava no ar voando já, não tinha mais nada para fazer. Não tinha mais nada para fazer. Eu sempre digo, na audácia de major, né? Eu digo, se eu fosse ministro, ele não saía. Eu dizia quando era major, não é agora não, viu? Naquele tempo eu dizia isso. Olha, se eu fosse um dos 3 ministros,